Fala galera, Pedro Pôncio aqui. Hoje eu vou tratar de um assunto muito sério. Não vou me omitir diante desse assunto, mesmo com a chance de sofrer aí cancelamento na internet, mas eu preciso me posicionar, então preste atenção. Está acontecendo algo no mundo de forma silenciosa e sorrateira e cara, a igreja parece que está como as 10 virgens da parábola, dormindo, fingindo demência, não sabe o que está acontecendo, então deixa eu trazer um alerta aqui para você. A polêmica na internet dessa semana girou em torno de um anúncio da DC Comics a respeito do novo Superman. Eles anunciaram que Jon Kent, o novo Superman, é bissexual. É isso mesmo, o novo Superman, que sempre foi um símbolo de masculinidade, agora é bissexual. Mas olha só, antes que você diga assim, Pôncio, deixa isso pra lá, cara, o diretor não é cristão, vamos pregar o evangelho, não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu dizer algo pra você, não tem a ver aqui esse vídeo com a sexualidade do personagem, até porque nunca foi problema, eles geraram já vários heróis e heroínas que são bissexuais, mas o problema não está aqui. Deixa eu dizer pra você aonde é o meu ponto e ao final desse vídeo eu quero que você deixe o seu comentário pra ver se você concorda ou não com essa posição. A questão é que existe uma agenda globalista e progressista que está tentando e vem a cada dia conseguindo desconstruir os símbolos da nossa fé e principalmente desconstruir os nossos valores morais que vêm de uma cultura judaico-cristãos. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e eu tenho certeza que isso é do seu interesse como cristão, como conservador, como um pai de família. Quando eu estou falando aqui de substituição dos símbolos e valores judaico-cristãos, eu estou dizendo para você que as trevas não têm pressa. É isso mesmo. Ao longo da história, nós vimos o nosso Natal, o nascimento de Cristo, sendo substituído pelo Papai Noel e uma geração consumista. Nós vimos a Páscoa, o símbolo do Cordeiro Pascual, da libertação, sendo substituído por coelho e chocolate e mais consumismo. A gente viu inclusive a data do dia 31 agora, que é o mês da Reforma Protestante. É o dia da Reforma Protestante, 504 anos de quando Lutero prega as 95 teses ali e acontece uma revolução. Trouxe para nós a Bíblia na nossa mão, a liberdade e uma verdadeira interpretação da Escritura. Isso já é substituído hoje por Halloween, por fantasias de fantasmas, de monstros e de vilões. E os cristãos cada dia têm aceitado essa revolução cultural, trazendo esses novos símbolos para dentro das igrejas. E agora, para fechar com chave de ouro, os nossos heróis, que sempre foram símbolos de hombridade, de sacrifício, de justiça, de esperança, esses símbolos agora são substituídos por adolescentes LGBTs com cabelo pintado de azul e que são vítimas de uma sociedade patriarcal que é homofóbica, que é machista, que é racista, que é fascista, que é taxista, esteticista e o que mais que você quiser adicionar aí na lista. E é por isso que eu quero ir aqui um pouco mais fundo nesse vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo até o final e ao final deixe seu comentário, a sua opinião, para ver se eu estou realmente mostrando com integridade o meu ponto. Mas existe sim uma agenda e uma tentativa de substituição. Eles estão substituindo os nossos símbolos e descendo em nós goela abaixo uma revolução cultural que vem de forma sorrateira e isso tem mudado o comportamento da nossa geração e isso afeta diretamente nós que somos cristãos, conservadores, que somos pais, somos então uma nação cristã. E aí eu quero entrar aqui no ponto e mostrar para você o porquê isso está acontecendo. Você sabia que o Superman, as características heróicas desse super-homem foram tiradas da Bíblia Sagrada e inspiradas em Jesus Cristo? E aqui eu quero entrar no ponto, porque eu não sei se você sabe, mas as características heróicas atribuídas a esse personagem Superman, elas foram tiradas nada mais, nada menos do que da Bíblia Sagrada. E é por isso que esses princípios, esses valores que esse herói carrega, incomodam tanto essa agenda progressista, globalista e, por que não dizer, esquerdista. É só você fazer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai descobrir que os criadores do personagem Superman são Jerry Siegel e Joe Shuster, dois judeus que criaram esse personagem em 1930, no contexto ali de Segunda Guerra Mundial. Quando eles criaram um personagem, eles perceberam que faltava algo nesse herói, faltava um tchan. Então, percebendo a situação política e econômica, eles perceberam: a galera tá precisando de alguém que os inspire. Eles precisam de características como esperança, como lealdade, como sacrifício. Então, eles foram para a Bíblia e, de acordo com algumas características que eles encontraram em Jesus Cristo, eles adaptaram isso
para o Superman. Cara, e você que é fã de Superman, você que já assistiu todos os filmes, já leu todos os quadrinhos, é só você parar por um minuto e começar a olhar algumas similaridades e você vai ver que isso não é teoria da conspiração. Preste atenção. Do céu, o Pai envia o seu Filho ao mundo para salvar a Terra. Quando chega aqui, ele é criado por humanos, por um casal chamado Jonathan e Marta. As iniciais Jonathan e Marta já nos lembram José e Maria. Eles são criados por esse casal que eram pessoas boas e religiosas, tal como Maria e José. Quando ele se torna maior de idade, ele vai até um lugar solitário no Ártico, chamado Fortaleza da Solidão, para se encontrar com seu pai. Seu pai é um espírito. Seu pai fala com ele apenas através de uma voz. Então, a partir dali, ele começa a sua vida pública, o que nós diríamos o seu ministério. Tá percebendo aí a similaridade com Jesus, quando vai para o deserto para ser tentado, mas que também tem o seu pai que é espírito, segundo João capítulo 4, e que também fala com ele através de uma voz, como no incidente do batismo, ou como no incidente da transfiguração. O próprio nome do Superman é Kal-El, ou seja, ele é da família El. Essa expressão El é uma expressão hebraica no Antigo Testamento usada para Deus. Toda vez que você vê El Shaddai, a palavra El é Deus. O nome do Superman é Kal-El, ou seja, Kal-El para alguns. A expressão Kal também no hebraico significa amigo. Kal-El, amigo de Deus, filho de seu pai que também é o El, ou seja, Joel. Então, olha a similaridade nesses trocadilhos hebraicos do El, filho de El. Quando a nave do Superman ela cai na Terra, ela cai perto de uma fazenda. Então, o fazendeiro ali, o Jonathan, leva essa nave para um celeiro, o que também faz referência à manjedoura e aquele lugar onde Jesus nasce. É justamente com 30 anos que Kal-El inicia a sua vida pública e lá aos 33 então vai acontecer também a morte do Superman. A grande luta do Superman é por justiça, é pela verdade. Esses são os princípios e valores do Superman, tal como Jesus nos evangelhos. É interessante que, assim como Jesus nos evangelhos, o Superman apanha, ele é agredido verbalmente, fisicamente, mas ele não usa os seus poderes para rebater os seus inimigos. Eu não sei se você sabia, mas historicamente, a Trindade é representada teologicamente por um triângulo. Justamente algo parecido com esse que eu tenho aqui no meu peito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Forma que eles são 100% Deus e são três pessoas distintas. E aí a gente vai para os quadrinhos, para os filmes, a gente vai ver inúmeras referências, como uma no filme, onde Clark Kent está sentado numa igreja pedindo conselhos a um padre, e enquanto o padre dá conselhos a ele sobre como ele salvar o mundo, como ele se sacrificar, ao fundo você vai ver a imagem de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas até algum tempo o Superman não matava. Ele era um padrão de perfeição, ele apenas apanhava e ele sempre dava uma segunda oportunidade aos seus inimigos. E ele começou a matar recentemente, eu não sei o porquê, mas essa ideia de um herói que não mata, que sempre dá a outra face, ela faz muito a representatividade do que Cristo é para nós. Dentro desse contexto dos filmes e dos quadrinhos, a gente percebe que muitos adoravam ele como Deus e muitos o tinham como um falso Deus, como um falso Messias. E isso também é muito interessante. Até na morte do Superman nós vemos uma similaridade, porque ele é morto através de uma lança com a kriptonita na sua lateral, tal como Jesus na cruz do Calvário foi morto com uma lança transpassado no seu lado. E se você ainda achou pouco, deixa eu dizer para você. Na edição de 1932, A Morte do Superman, o Superman morre, mas ele também ressuscita na terceira edição, ou seja, 3 edições depois, representando então os 3 dias em que Cristo permanece morto e depois ressuscita. E para fechar com chave de ouro, no filme Superman Return, existe uma frase épica de Bryan Singer que diz: "É isto que acontece quando o Messias retorna." O próprio diretor do filme lançou essa na época da divulgação e isso também faz jus ao Messias que irá retornar. Cara, qual que é a moral da história aqui? Eu não estou tentando dizer que o Superman é uma figura de Cristo, que para você entender o evangelho você tem que ir lá ler os gibis do Superman. Nada disso. Eu estou dizendo para você que os autores, os escritores desse personagem, eles se inspiraram em valores que são comuns a nós cristãos. E é por isso o sucesso do Superman em tantos países que têm como fundamento princípio judaico-cristãos. Mas o que aconteceu? A DC Comics, tanto quanto outras empresas multimilionárias que influenciam diretamente a cultura e a economia em muitos países, decidiram ceder à pressão
de uma agenda globalista progressista. E estão substituindo os nossos símbolos por símbolos da pós-modernidade. Símbolos que vêm de uma geração, de uma revolução cultural que está acontecendo. O que é que está acontecendo de fato aqui? É que a mensagem que eles estão passando é de que a geração patriarcal, que é a geração de cristãos que trouxeram esses princípios e valores até aqui, estão sendo vencidos pelos filhos, que agora são as vítimas, que agora são os iluminados e que agora estão promovendo uma redenção sexual cultural. O que acontece é que a mensagem que eles estão passando com isso é que essa era moralista do patriarcado, dos valores judaico-cristãos, estão sendo vencidos, derrotados por essa nova geração que traz consigo os filhos, que são revoltados, mas que são iluminados e que estão vencendo a guerra cultural. Eles estão fazendo com que os pais cedam à pressão dessa agenda revolucionária, cultural e sexual. Então essa aqui é a grande questão. A guerra é contra os seus valores, a guerra é contra a Bíblia Sagrada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Meus amigos, onde houver um homem, uma mulher de Deus, com uma Bíblia na mão, essa guerra ela não foi vencida ainda. Muito pelo contrário, essa guerra nem está começando. A guerra progressista, a agenda cultural progressista, é contra a Bíblia. Valores judaico-cristãos é um nome bonito para falar da Bíblia. E eu não sei se você sabe, mas existe hoje abertamente, explicitamente uma guerra declarada contra a Bíblia Sagrada. No nosso Congresso Nacional, quantas reuniões não são feitas dizendo nós precisamos desconstruir os valores judaico-cristãos? Quantos LGBTs e outros movimentos estão dizendo abertamente, nós queremos sim destruir a família. Então você que é cristão precisa ter uma Bíblia na sua mão e se posicionar. Sabe por quê? Porque aqueles que estão cedendo à pressão da agenda progressista é porque desconhecem a Bíblia Sagrada. E os que estão deixando de lutar, deixando de se posicionar também é porque não conhecem a Bíblia Sagrada. Não tem valor suficiente agregado, não tem fé inabalável, não tem crença imutável nesse livro para dizer eu não cedo um passo sequer. Porque chegou o tempo em que nós mais temíamos, que nós somos obrigados a sermos profetas do óbvio, gritar aos quatro cantos o óbvio. Chegou o tempo em que nós temíamos aonde dizer nas redes sociais que você é heterossexual e que você acredita que a coisa mais saudável é a heterossexualidade, se tornou um crime. Isso era uma piada alguns anos atrás e tem se tornado uma realidade hoje. Porque chegou um tempo em que o anticristo se revelou de uma forma inusitada. Daqui uns dias, se você não pintar o cabelo azul e não disser que você é bissexual ou pansexual, você não vai poder comprar nem vender. Tua liberdade vai ser cerceada. E a gente achava que marca da besta era tatuagem. Oh, meu Deus. Ellen de Abreu, a professora que salvou lá 25 criancinhas na creche, é esquecida. Uma heroína esquecida. Mas herói para a nossa geração hoje é qualquer um que pinte o cabelo de azul, que se diga pansexual. Pablo Vittar, o homem mais importante do ano. E a gente vai ter esses símbolos sendo substituídos. Qualquer um que enfia um crucifixo no ânus, um símbolo religioso no ânus, se torna um herói na nossa nação. E os nossos verdadeiros heróis estão sendo substituídos. É sobre isso que se trata esse vídeo. Algum tempo atrás eles cortavam a cabeça do profeta fora. Mas sabe o que eles estão fazendo com os profetas da pós-modernidade? Aqueles que eles não conseguem mudar a mentalidade, aqueles profetas que não cedem à pressão, estão sendo amordaçados. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ainda existe profeta nessa geração. E não vem com esse papinho de que, porque nós somos cristãos, a gente só precisa pregar o evangelho, nada mais. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Herodes era judeu? Herodes sacrificava no templo? Não, nem por isso João Batista deixou de denunciar o pecado de sua época, nem por isso ele deixou de denunciar o erro da sua geração. E se para isso a gente tiver que perder a cabeça, meu amigo, não se preocupe, os nossos hebreus, de Hebreus capítulo 11, deram a sua vida por aquilo que acreditavam. E com a nossa geração não vai ser diferente. A nossa geração de verdadeiros heróis é o seguinte, a gente dá a vida pelo que acredita. Cara, e para finalizar, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Um homem como esse Maurício Souza, esse jogador do Minas, que foi cancelado, que tinha 200 mil seguidores e foi para 1.300.000 seguidores de ontem para hoje. Mas olha só, um cara como esse que decidiu expressar a sua opinião e foi cancelado pela mídia progressista. A gente sabe que os tempos são sombrios, sabe por quê? Porque o Brasil é um país 90% cristãos. Então somos nós quem decidimos quais são os nossos valores. A mídia progressista, a agenda progressista não pode ditar o que nós gostamos, o que nós preservamos. Nós decidimos preservar os nossos valores que emanam da Bíblia
Bíblia Sagrada. Quer vencer essa guerra cultural? Conheça a sua Bíblia. Quer vencer essa guerra cultural na sua família? Ensine a Bíblia para os seus filhos. Porque enquanto houver na Constituição a legitimidade do nosso direito à liberdade, do nosso direito à expressão, do nosso direito à religião, nós não vamos nos calar. Maurício Souza, Brasil, tamo junto, vamos pra cima, porque profeta não tem medo de perder a cabeça. Deus abençoe.